Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui para conversarmos sobre um tema tão importante e que está tão presente na nossa vida. A família é onde a nossa história começa. E é na família, sim, que nós vivemos os momentos mais felizes, mais prazerosos da nossa vida. E dada a importância que a família tem como a célula, uma das células principais da sociedade e para a formação de nós indivíduos, que é muito oportuno nós falarmos sobre família, mas principalmente hoje direcionarmos o nosso pensamento, a nossa reflexão ao relacionamento a dois, a vida conjugal. Haja visto que se não vivemos essa experiência do matrimônio, nós estamos vivendo agora, ou muitos de nós ainda viveremos essas experiências. Experiências essas que nos cobram emoções, sentimentos, comportamentos e atitudes das quais muitas vezes não estamos preparados. Porque é lá sim no lar que nós nos mostramos como somos. É no lar que a fenda cai e nós mostramos as nossas deficiências, as nossas problemáticas, os nossos traumas, mostramos também nossas virtudes, mas é onde somos exigidos a todo tempo a exercer caridade, fraternidade, amor, paciência, de forma reincidente, né? Então, o nosso tema de hoje ele é oportuno e a construção, uma construção sólida, uma construção alicerçada, ela precisa ter seus pilares fundados de uma forma muito saudável, por isso do nosso tema hoje, vida conjugal, relacionamento saudável. Eu quero trazer para vocês, para iniciar uma reflexão sobre a importância do nosso tema, de uma parábola, a parábola da figueira seca, que é narrada pelo evangelista Mateus e Marcos. Então, de forma muito resumida, conta a parábola que eles saindo de Betânia e tendo fome avistaram uma figueira e perceberam que havia folhas na figueira, mas chegando mais próximo perceberam que não havia frutos. Então a parábola se refere de forma indireta a Jesus, mas o personagem era Jesus, diz que então ele disse que essa parábola dessa figueira nunca se comeria mais frutos. Bom, quando passaram no outro dia pela manhã, perceberam que a figueira estava seca e Pedro, então, fica assustado e comenta, né? Será que Jesus secou a figueira? O interessante é que naquela época, e é uma coisa importante de nós refletirmos, antes de vir as folhas, vinham os brotos dos frutos. Então, quando Jesus percebe que havia folhas e não havia os frutos, é porque a figueira realmente não estava produzindo. Bom, o que eu quero levar à nossa reflexão? De que nós também, como espíritos, e nesse momento encarnado, temos a nossa pequena ou grande missão de produzir bons frutos. Nós, seja na sociedade, seja na casa espírita, seja na família, nós somos convidados a produzir bons frutos. Não podemos, de forma tão simplória, enxergar a nossa relação como uma simples obra do acaso. Não podemos mais conceber que as nossas relações surgiram só dos primeiros momentos que estávamos enamorados. Não podemos mais nos convencer simplesmente a nossa relação com o objetivo de suprir a necessidade um do outro, os nossos prazeres. A doutrina espírita vem nos alertando de que nós temos uma missão maior, que a relação ela se funda sobre uma estrutura alicerçada dentro das leis divinas.
de que, na maioria das vezes, isso as obras espíritas e os benfeitores nos alertam, que na grande maioria das vezes, as nossas reencarnações já são programadas. E lá no mundo espiritual, nós também programamos e convivemos e estudamos também a conjugalidade, os nossos filhos. E lá onde o espírito não está de forma tão presa à matéria, ele visualiza suas carências, suas necessidades. E muitas das vezes as programações nossas vêm no sentido de sublimarmos as nossas deficiências e as nossas limitações. Isso é importante porque nós, como família, nós, como casais, nós temos que nos esforçarmos para que o fruto da nossa relação seja tão saudável, tão prazerosa, tão exemplar, que isso deixe uma herança para nossas gerações, para que os nossos filhos recebam tanta luz e tanto amor, tanto exemplo dentro, que seja motivo deles quererem também viver isso nas suas famílias futuras. Então, uma das heranças que nós podemos deixar e dar para os nossos filhos realmente é nos esforçarmos para que o nosso lar, aquele lar que não é só uma casa, aquela casa que, quando revestida de amor, de tolerância, de querer estar junto e compaixão, ela se transforma no lar, porque são os sentimentos que nutrem o lar dentro da nossa casa. Então, pergunto aos amigos, aos senhores, o que acontece com uma lavoura quando o agricultor não cuida, não dá o seu devido cuidado? O que acontece com um rio, com um riacho, quando não se trata das nascentes? O que acontece com a nossa casa quando nós, depois de um tempo, não nos detemos a fazer os pequenos reparos, seja no telhado, na parede, na qualquer forma, a ordem natural, as coisas vão se descuidando. A lavoura é atingida pelas pragas, o riacho perde a sua fertilidade e as nascentes deixam de produzir e a nossa casa vai ficando velha. Então a ideia também é para que nós, como indivíduos, possamos cuidar da nossa casa íntima e possamos, de forma muito amorosa, cuidar das nossas relações. Se nós não nos determos a cuidar dos nossos relacionamentos, principalmente os relacionamentos íntimos dentro do nosso lar, é bem provável que tenhamos sim dificuldade. E depois não percebemos. Acabamos tendo um plano, um desejo em constituir uma família, temos um plano, um desejo de nos consorciarmos com uma mulher ou com um homem, temos o desejo de recebermos um lar saudável que nos envolva de paz e amor, mas não percebemos que tudo isso é uma construção nossa, individual, e se dá pelos nossos atos, as nossas ações e as nossas atitudes. Então, para buscarmos o retorno sobre a construção de um lar saudável, nós precisamos sim nos dedicarmos. Nós podemos representar essa ideia nos pequenos detalhes da nossa vida. Se a dona de casa sai e vai na feira para comprar hortaliças, ela com certeza vai escolher aquela hortaliça que está mais viva, mais saudável, vai escolher aquela fruta que parece que está mais saudável, mais suculenta. Então nós, o ser humano, o indivíduo, o espírito, ele busca isso por natureza. O nosso corpo busca isso por natureza, viver em condições saudáveis. E não percebe alguns que energias, pensamento e vibrações ficam doentes também. Nós podemos ter uma casa linda, nós podemos ter diversos bens materiais. Superficialmente, nós podemos mostrar que somos uma família ou um casal invejável. Mas nós queremos
nos reportar o nosso coração. Como está o nosso coração? O que alimentamos dentro do nosso lar? Como estamos cuidando da nossa casa? E o saudoso Chico Xavier vai dizer isso, que a nossa casa, o nosso lar, é o altar sagrado. É lá que nos recompomos, é lá que nos refazemos, é lá que nutrimos as nossas energias para a nossa jornada do dia a dia. Então, aliado a nessa nossa ideia, nós lembramos da questão 695, 696 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos já advertem que a relação de dois seres é, sim, obra da natureza, está dentro dos princípios divinos, e que o regresso da vida de conjugalidade, da vida a dois, da relação a dois, seria nós retrocedermos ao mundo dos animais. E o importante é que não foi só o Espiritismo que veio trazer isso. Nós vamos encontrar isso lá no Velho Testamento, nós vamos encontrar isso no Novo Testamento, todas essas recomendações em relação à vida conjugal. Então, para que nós criamos realmente uma relação saudável, nós precisamos de um esforço íntimo de cada um, de uma busca constante de cada um, né? Então, a pergunta que alguns me fazem, às vezes, é que, Cláudio, mas o meu amor pela pessoa acabou. O amor é de essência divina. O amor é a obra de Deus que se materializa pelos nossos sentimentos. O amor é a força superior do universo. O maior exemplo de amor que nós tivemos foi Jesus, que por amor deixou um legado para nós, deixou o Evangelho. Então, portanto, o amor na sua essência, ele não termina, ele não acaba. Algumas vezes nós que nos equivocamos e visualizamos dentro da nossa relação um tipo de amor que realmente não existe. Nós tentamos alimentar os mesmos sentimentos e emoções que tínhamos lá no começo, de quando eram namorados, mas aquele foi um sentimento, uma emoção, a fim de nos entrelaçarmos, de nos reencontrarmos. Então, o amor que nós buscamos hoje para nossas relações, e o Evangelho está repleto disso, é um amor paciência, é um amor comunhão, é um amor recíproco, é um amor doação, é um amor abnegação, é um amor construção. É onde dois seres vão além daquilo que estão sentindo ou pensando e começam a perceber que a relação a dois tem uma causa muito mais nobre. E como nós gostamos de vitória, nós gostamos de acerto, o Espírito gosta disso, até porque ele cumpre a sua missão quando ele percebe que está acertando. Então, quando nós percebemos que nós viemos, sim, para um consórcio, e Divaldo fala numa parceria. Uma parceria cujo objetivo é que nós consigamos, de forma mútua e juntos, nos reconciliar. Que nós consigamos, de forma unida e juntos, nos auxiliar um ao outro nas suas carências. No Livro dos Espíritos, na questão 132, nós vamos verificar que compete também ao indivíduo, no seu processo reencarnatório, dar a sua parte na obra da criação. É através da família, através do relacionamento conjugal estruturado, que Deus conta com a nossa participação na obra da criação. As nossas heranças, através dos nossos exemplos de comportamento, é que vão ser referência para as novas gerações. E isso é uma coisa imensurável. Se colocarmos isso como nosso ponto de referência, como algo a mais para nos fortalecer em fé, em motivação, em garra, a nossa relação tem outro valor. E nós deixamos de ficar céticos aos pequenos detalhes. Eu vejo muitas vezes quanta infantilidade por ignorância
e nós permitimos desequilibrar o nosso lar por uma situação simples, falta de conversa, uma situação banal. O marido deixou a toalha lá no chão do banheiro, deixou o chinelo onde não era para deixar, ou vice-versa, da mesma forma com a sua companheira. E nós vamos perdendo a oportunidade de fazer com que a proteção divina que já recebemos quando nos colocamos à disposição para criar uma família, nós permitimos que essa construção vai sendo, então, afrontada pelas más influências, né? Então, a doutrina espírita está repleta disso. E um dos objetivos maiores certamente, nesse processo de vida 2, nós buscarmos realmente a sublimação de algumas das nossas carências que já estão muito claras e marcadas, né? E muitas das vezes nós somos reincidentes nos nossos equívocos. Na obra O Mensageiro, Os Mensageiros, de André Luiz, nós vamos encontrar diversos casos onde existem relatos de casais que se prepararam, por exemplo, quase 30 anos para reencarnar e sublimar as deficiências e o erro que ambos cometeram anteriormente. Tem um caso que é contado na obra, que é de Lísias e Lacinha, onde eles dizem a André Luiz, quando André Luiz os conhece, que eles estavam há 30 anos no mundo espiritual se preparando para uma nova oportunidade reencarnatória, onde viriam os dois no mesmo lar, formariam uma família, seriam cônjuges um do outro, por conta dos seus equívocos das vidas anteriores. Então, isso quer dizer que nós podemos perceber nos pequenos detalhes. Muitas vezes nós somos reincidentes, volto a falar, naquilo que mais precisamos. Se olharmos com um olhar bem caridoso, nós vamos perceber que muitas das coisas que eu, marido, tenho, talvez a minha esposa não tenha. E vice-versa. Muitas das virtudes que ela tem, eu talvez não tenha. E é um exercício. É um exercício, né? A doutrina espírita nos convida tanto a estudo, e nós vamos em palestras, nós lemos livros, e nós somos capacitados. E quando chega na hora do teste, muitas vezes nós deixamos nos levar, porque o instinto do homem, ele é mais rápido. O instinto do homem toma as decisões e da quais decisões que nós realmente não gostaríamos, né? Então, nós precisamos, sim, ficarmos bem atentos a essas situações. Bom, ainda nessa nossa linha de pensamento, nós podemos perceber alguns sintomas de quando o lar carece de um carinho e de uma atenção especial. O lar, como eu já falei anteriormente, ele pode parecer muito frondoso, muito bonito, mas espiritualmente, em muitos casos, ele está doente. E nós, quando somos invigilantes nessa área, nós sofremos com mais frequência os ataques da espiritualidade inferior que tenta realmente desestruturar nossas vidas. E nós vamos percebendo alguns sintomas. Vamos percebendo, então, falta de confiança, vamos tendo dificuldade na própria vida íntima do casal, na vida sexual, vamos tendo dificuldade nas finanças, vamos nos irritando fácil, vamos permitindo pequenas discussões, vamos realizando cobranças exacerbadas, mudanças de comportamento, nós começamos a nos agredir ou a ignorar um ou outro, começa a ocorrer a ausência de cumplicidade, somos assediados e temos dificuldade no relacionamento com nossos filhos, os pais acabam tendo discordância sobre as regras, inclusive em relação à paternidade. Então,
esses são alguns indícios onde nós vamos perceber que o lar está começando a ficar desestruturado. A relação está começando a adoecer. E não adianta só nós ler muitos livros e ouvir muitas palestras, nós precisamos sim nos colocar como servos dentro do nosso lar. Eu tenho dito aos meus amigos, às pessoas que vêm até nós buscar uma orientação ou nas minhas palestras, que se nós queremos a presença de Jesus no nosso lar, nós temos que dar a Ele o primeiro lugar. Nós temos que pedir que Ele vá à nossa frente, que Ele nos ajude nas nossas carências, que Ele nos fortaleça para que não seja mais o homem velho que tome as decisões, que verbalize os seus sentimentos de aflição, de angústia. Nós temos que pedir sim para Jesus para que o homem novo tome o seu papel no lar. E dentro do lar, dentro de uma relação saudável, não existe hierarquia de autoridade. O pai, a mãe, o mais velho, o mais novo, não. A autoridade dentro de um lar saudável vem pela nossa elevação moral, pelo nosso exemplo. É essa autoridade que Jesus ensina. Pela elevação moral. E nós somos, a cada tempo, nós somos observados. Os nossos filhos nos observam. Se os nossos filhos não observam, os espíritos que estão em volta de nós nos observam. E eles vão se insistir nos pontos que somos vulneráveis, nos pontos que somos fracos, nos pontos que cedemos a cada instante. E daí surgem as brigas, surge a discussão, e aí sim nós caímos realmente em equívoco, né? Porque de forma instintiva, se pensarmos, nós já nascemos com a ideia inata de nos consorciarmos com alguém. De forma instintiva, nós já nascemos com uma ideia da paternidade. A grande maioria das pessoas já traz isso de forma instintiva. Então, quando nós estamos na Terra, encarnados, nós estamos cumprindo, na verdade, algo que nos cabe, dando sequência na obra da criação. Porque quando casamos, eu quero levar os senhores a esse pensamento, quando encontramos alguém e nos propusemos ao matrimônio, a vida a dois, a viver a dois, nós fizemos isso com a intenção de sermos felizes, não de sermos infelizes. Nós buscamos nos consorciar com alguém para construir uma família. E para que essa família tenha um lar e não uma casa. E para que essa casa, e nessa casa, exista amor e paz. Essa é a nossa proposta. Nós não buscamos alguém e depositamos a confiança também de nos entregarmos para mais tarde ele ser um inimigo. Nós fizemos isso, nós buscamos alguém para ser amigo. E por fim, nós não entramos nessa empreitada para fazer com que o nosso lar se torne um campo de guerra, um campo de batalha. Não é isso que queremos. E se não ficamos atentos, quando menos percebendo, os cônjuges que eram amigos viram inimigos. A cobrança, antes que era do carinho e do afeto, agora são por detalhes banais. A nossa casa, que era para ser um lar, vira um campo de guerra, de batalha. E eu vejo casais, eu vejo relacionamentos de 20, de 30 anos, onde o coração está tão obscurecido, os olhos estão tão impregnados nos erros, nas coisas negativas, que eles não conseguem mais enxergar o brilho que viu outrora. Eu sempre brinco com as pessoas que se você pegar a sua aliança e analisar, ela não tem o mesmo brilho que tinha quando você se casou. Se você teve uma cerimônia, não teve. Se você teve um rito do casamento, não teve.
Isso não importa, mas muitos casais se decidem, sim, a usar uma aliança, né? Mas se você verificar, ela está meio ofuscada, né? Não tem brilho. Mas se você polir, o brilho está nela. Se você lapidar, o brilho está nela. Então, os nossos relacionamentos também. Se nós tratarmos os nossos relacionamentos com devido carinho e respeito, eles vão voltar a brilhar. Porque eu não vou mais exigir do meu cônjuge as coisas que eu exigia, porque eu não sou mais cobrador, não sou juiz. Eu vou exigir do meu lar que no meu lar exista realmente paz. Que no meu lar realmente exista luz. Que o meu lar seja um exemplo, que seja um lugar onde eu queira sim retornar. Essa é uma construção sólida. Isso é o que queremos. Quando nós vamos na casa espírita, e o que nós buscamos na casa espírita? Um ambiente saudável, um ambiente de refazimento, um ambiente gostoso. E por conta disso, nós nos esforçamos para que o nosso pensamento, o nosso comportamento e a nossa fala esteja alinhada com esse ambiente sagrado que é a nossa casa espírita. Se nós respeitarmos o nosso lar, o lar que foi concedido por bênção de Deus, e não importa como esse lar é, não importa se a casa é grande, se a casa é pequena, se é de madeira, se é de alvenaria, se a casa está pintada, não está pintada, se a casa é em cima do morro, se a casa é no vale, não importa. O que importa é o que é nutrido dentro desse lar. Então, se nós buscarmos ter respeito com esse lugar sagrado que coloca lá o Francisco de Assis, o Chico Xavier, perdão, quando ele fala que o lar é o altar sagrado, é a primeira escola das almas, e isso é uma narrativa do livro Nélio Lúcio, pelo espírito de Nélio Lúcio, onde Jesus vai, então, segundo o autor, promulgar o primeiro evangelho no lar. Se nós tratarmos o nosso lar com respeito, nós não vamos permitir, então, que esses sentimentos se aflorem, que essa postura ganhe vida, e nós vamos mudar, sim, o nosso comportamento. Nós vamos mudar a forma de pensar, nós vamos mudar a forma de falar, e nós vamos mudar a forma de agir. Porque eu tenho dito que realmente eu não entendo porque pessoas que se amam se machucam tanto. Pessoas que se amam se maltratam tanto com palavras, com olhares. E uma palavra maldita num horário inoportuno realmente pode trazer uma desarmonia para o lar. Eu conto uma história que eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava falando sobre um assunto qualquer e eu tive a infelicidade de falar para ela: nossa, Karen, eu chamo ela de um jeito carinhoso, chamo de Flor. Nossa, né? Você, quando a gente se conheceu, você era tão sorridente, você era tão feliz. Daí ela disse: tá, mas agora, por quê? Eu não sou? Eu não entendi essa sua colocação. Eu não sou. E olha, senhores, foi uma semana que eu tentei, eu levei para conseguir reverter essa minha fala, que foi uma coisa realmente impensada. Então, quando você agride verbalmente uma pessoa que você ama, isso abre uma ferida. E o Evangelho nos ensina que nós precisamos, né, ser muito compassivos, precisamos ser muito amorosos com as pessoas. E se somos ofendidos por um estranho, pô, não deveria ser, mas até que tudo bem. Agora, quando nós somos machucados, ofendidos por alguém que amamos, realmente abre-se uma ferida muito grande. E são esses pequenos detalhes
são essas pequenas feridas não curadas, essas palavras mal faladas, essa falta de percepção, de cuidado que precisamos ter para nutrir o nosso lar com coisas boas, a fim de que ele realmente proporcione, então, esse ambiente saudável, né? Da mesma forma que vamos na casa espírita e nos sentimos bem e nos sentimos em paz, essa mesma construção nós precisamos ter dentro do nosso lar. Em Mateus 13, 24, nós temos uma outra parábola, que é a parábola do joio e do trigo. Bom, de forma bem resumida, né, conta a parábola que o reino do céu é semelhante a um campo. E saiu, então, o homem a semear. E nisso veio outro homem e semeou sementes ruins. Bom, depois de um tempo perceberam, os servos perceberam, chamaram, né, o semeador e perceberam, então, que estava nascendo uma outra erva junto com o trigo. Bom, o desenrolar dessa história todos nós sabemos, né? Mas o interessante é que o semeador, ele não recomenda que fizesse a separação do joio e do trigo quando as duas plantas estavam pequenas, porque elas eram muito iguais, muito parecidas. A recomendação foi que esperasse crescer o trigo e quando tivesse no momento de ser ceifado, realmente se ceifasse, fosse tirado o joio. A ideia é interessante, nós podemos trazer aqui para a nossa reflexão. Muitas das vezes, o mal surge na nossa relação de forma sorrateira e nós queremos, assim como os servos que queriam cortar o joio, nós queremos cortar o joio, nós queremos cortar esse mal na hora. E nós já partimos para a discussão, nós queremos resolver as coisas, esquecendo que estamos aqui em uma caminhada de muitas que já vivemos e muitas que vamos viver. Em outras palavras, nós queremos consertar o outro na nossa forma, do nosso jeito e no nosso tempo. Nós queremos que o outro mude o seu comportamento, mude o seu jeito de ser, mude suas atitudes ao nosso bel prazer. Quando muitas vezes, se nós voltarmos atrás naquilo que nós falamos mesmo, o espírito, o nosso parceiro já nasceu com aquela deficiência, porque é uma deficiência dele, e que ele veio para sublimarmos junto, para que eu servisse de instrumento para ele aprender, por exemplo. Então, muitas vezes, nós somos imediatistas e nós queremos cortar o joio, nós queremos resolver o problema. Nós não esperamos a harmonia vir sobre nós, a poeira baixar, nós nos harmonizarmos, entrarmos em nós, não naquilo que somos, naquilo que queremos, para daí sim e ter uma conversa, uma discussão. Eu recomendo que nós façamos isso lá no Evangelho do Lar. Aqui na nossa casa, nós utilizamos o Evangelho do Lar para nós tratarmos das questões que foram difíceis ao longo da semana, ou alguma coisa que nos aborreceu, porque quando nós estamos já voltados ao Evangelho do Lar, nós já estamos mais harmonizados, já estamos mais brandos, mais serenos, e daí o problema já passou de 1, 2, 3 dias, e a gente vai ter uma conversa, olha, meu amor, aconteceu aquela situação, eu queria pedir desculpa para você porque eu tive aquele comportamento, tal, e o outro vai dizer, olha, eu falei aquilo, mas não era bem aquilo que eu queria falar, e a gente, olha, eu não queria ofender você, foi uma atitude que foi tomada e teve uma reação, então nós precisamos fazer isso. A história da parábola, ela traz para nós uma mensagem de que a colheita de Deus, ela não é interrompida. A colheita de Deus, a lavoura de Deus, ela pode sofrer ataques. Mas se o bom lavrador estiver ligado, sim, espiritualmente com o Evangelho,
ele vai saber conduzir a sua lavoura, porque ele não vai perder o plantio. E nós não podemos permitir perder o controle do nosso lar. Nós não podemos nos permitir perder a harmonia do nosso lar. Nós não podemos nos permitir perder a paz do nosso lar. Então, os relacionamentos, que existem diversos tipos de relacionamento, são questões que nós temos que tratar com maturidade. Principalmente o relacionamento conjugal, que vai nos cobrar percepções, atitudes e experiências completamente diferentes do nosso relacionamento lá fora. Então, muitas vezes o nosso relacionamento nos cobra comportamento que ainda não aprendemos, ainda não vivenciamos, ainda não passamos no teste. Por isso que nós temos que, sim, buscar, nesse momento, as recomendações que a doutrina e o Evangelho nos trazem. Eu trago aqui algumas situações, só para a nossa reflexão, e que eu listei aqui, por exemplo, eu pedi a permissão dos senhores, para ler, relacionamentos saudáveis proporcionam. O que um relacionamento saudável proporciona? Bom, todos nós temos isso em mente, mas eu vou aqui falar para vocês. Um relacionamento saudável, ele proporciona afeto, bondade, gentileza, cordialidade, respeito. Respeito. Você que está no seu lar, com o seu filho, com a sua filha, independente da idade dele, o respeite, porque é um espírito que está na caminhada. E vai ficar assim na matriz dele as experiências vivenciadas conosco. Fazendo um parênteses aqui na nossa fala, a escola que as nossas meninas filhas e os nossos meninos filhos vão ter, e a referência que eles vão ter de lar, de família, de esposa e de esposo, de pai e de mãe, muito provável vão ser as experiências que eles viveram dentro do nosso lar. Então, quando eu tomo uma atitude e eu estou vibrando aí com a família, eu tenho que ficar muito consciente disso. Equilíbrio na relação, diálogo, uma boa comunicação, uma boa conversa. Eu fico pensando lá quando nós conhecemos e estávamos na fase de namorado, olha quantas boas conversas nós tínhamos, como nós dialogávamos. E hoje, se formos invigilantes, nós permitimos que a televisão, a internet, o celular roube algo sagrado de nós, que é o diálogo entre família. Nós, no meu lar, na minha casa, nós optamos fazem quase 10 anos e não termos TV no quarto, não temos TV na cozinha, nós temos TV na sala de TV. Quando alguém quer ver TV, vai ver TV. E quando nós iniciamos essa experiência e nós tiramos a TV da cozinha, a gente não sabia o que conversar. O que a gente vai conversar? Porque quem falava é a TV, a gente só ouvia. Ou fica um no sofá, o outro na mesa, o outro na cadeira, o outro no quarto. Nós nos obrigamos a ter momentos, a criar momentos, a desenvolver momentos, para que nós pudéssemos o quê? Adubar a semente do amor, adubar a semente de querer estar junto, adubar a semente de poder ter uma fala. Eu tenho uma menina, uma adolescente, tem 13 anos, e eu tenho conversa assim com ela, porque a gente vem há muito tempo conversando. Senão você não tem nem diálogo. Senão o nosso lar se resume em conversas importantes, em diálogos importantes, mas do tipo assim, querido, tem que pagar a luz. Amor, olha, tem que limpar lá a casa ali. Nós temos que ir no mercado. Nós temos que comprar a geladeira. E a gente não traz conversa e diálogo que vão estreitar os nossos laços, que vão fazer com que nós reforcemos, então, o nosso desejo de estarmos juntos.
E daí o que acontece muitas vezes? As pessoas vão buscar abrir o seu coração com os amigos, porque não encontram no seu lar um campo para diálogo. Então, um lar saudável proporciona o quê? Desejo de estar junto. Isso, desejo de estar junto. Né? Desejo de estar junto. Ausência de brigas e intriga, valorização do outro, amizade, companheirismo, viver em comunhão e, principalmente, jogar no mesmo time. Vocês sabem o que é isso, jogar no mesmo time? Nós encarnamos com o desejo e o projeto de vir aqui e crescer e prosperar espiritualmente. Então, nós montamos um time, que é a nossa família. Né? A literatura espírita nos fala isso, como eu já falei, que na maioria das vezes nós temos a possibilidade de programar a nossa reencarnação. Então, nós montamos um time. Só que quando chega aqui, se nós não cuidarmos, daqui a pouquinho nós estamos na mesma casa, sob o mesmo teto, e um querendo chutar no gol do outro. Ou seja, um time que não está jogando para o mesmo lado. Não está jogando para o lado do acerto, não está jogando para o lado do compromisso. Então, precisamos cuidar disso. Lá na obra Os Mensageiros também, tem um caso bem interessante, que é o caso de Tobias. Então, Tobias, que era casado com a Dona Laura, a Dona Laura vai desencarnar, vai para o mundo espiritual antes, Tobias fica lá com 2 crianças para cuidar, e depois de um tempo, então, o Tobias vai encontrar a Luciana, uma moça jovem, e por conta de toda a necessidade de cuidar da família, de zelar, então Tobias vai casar com a Luciana. Bom, lá no mundo espiritual, Dona Laura, então, já no umbral, começa, então, uma empreitada para desestruturar o lar na Terra, de Tobias e Luciana, com o ciúme. E nós sabemos, nós temos alguns contos, alguns casos nesse livro Mensageiros, em outras obras do André Luiz, que compõem, né, a vida no mundo espiritual, que sim, em alguns casos, a espiritualidade ela trabalha nos auxiliando para que o cônjuge encontre um novo relacionamento a fim de poder trazer uma estrutura e harmonização para o lar. Mas a Dona Laura, então, no umbral, começa no processo de obsessão, até um certo dia que a avó dela, a Dona Hilda, vai encontrá-la e vai chamá-la a atenção, e ela cai na sua realidade, e, enfim, depois de um tempo, é um caso bem legal, o livro, né, é um livro já bem antigo, mas é um caso bem legal. Resumindo, porque quando o André Luiz chega no mundo espiritual e vai visitar a casa de Tobias, o André Luiz encontra quem? A Dona Laura, a Luciana e Tobias. Daí o André Luiz pensa, mas aqui está vivendo com 2 mulheres? Não. Daí, então, eles vão contar esse drama, né? E que no final da história, a Dona Laura vai dizer, então, que a Luciana era filha dela de coração. A filha dela tinha se transformado da filha do coração, e a Luciana estava lá no mundo espiritual, já noiva, se preparando para uma nova encarnação, já com um novo cônjuge, tudo direitinho. Mas a Luciana vai dizer uma frase que eu achei espetacular. Ela diz assim, a Luciana no final, né? Já quando já tinham contado todo o caso para André Luiz. Luciana fala, sorriu e falou, mas graças a Deus e a ela, se referindo a Dona Laura, né, aprendi que há casamentos de amor, de fraternidade, de provação e de dever. Isso Luciana fala lá no mundo espiritual para o André Luiz. Eu aprendi que existe casamento de amor, de fraternidade, de provação e de dever. Será qual tipo de relação nós estamos vivendo? Martins de Peralva ele vai trazer, né, alguns tipos de casamento, ele vai falar no casamento, inclusive, provacional, que é um dos mais recorrentes ao nosso estágio evolutivo. Na grande maioria dos casos, os nossos casamentos as nossas relações são provacionais, né? Mas nós podemos sim nos esforçarmos a ponto de fazer com que a nossa relação ela se transforme numa relação de fraternidade e de trabalho.
né? Porque nós não viemos aqui na terra de feras em excursão. Nós viemos para trabalhar, nós viemos para produzir. E é isso que nós rogamos para Jesus, nos considerar os seus servos. E muitas vezes nós queremos ser o bom servo, querer ser a pessoa gentil, amável, lá no trabalho, lá com os amigos, lá na casa espírita, e quando chega no nosso lar, nós acabamos nos deixando levar as mesmas recorrências dos nossos equívocos. Então, que nós possamos realmente buscar essa percepção e fazer com que a nossa relação seja uma relação fraterna e que o nosso lar seja um lar de trabalho, onde juntos estamos ali para poder, com muito amor, servir ao Senhor. Joana de Anjos vai dizer que a, o que determina a nossa relação é o nível de consciência que nós temos dela. E o que eu quero dizer é que quanto mais estudarmos, quanto mais nos dedicarmos, quanto mais formos observadores e temos essa percepção de laboratório, mais frutos saudios e saudáveis nós vamos tirar da nossa relação. Nós precisamos, sim. Todos aqueles que se colocaram numa empreitada na área intelectual, na área profissional, tiveram que se dedicar muito, tiveram que trabalhar muito, tiveram que fazer muitos cursos, tiveram que fazer muitas provas, passaram por muitos momentos difíceis, mas hoje encontram a recompensa pelo seu esforço. Mas houve dedicação, houve interesse, houve um olhar, houve um tempo de estudo, um tempo de dedicação. E é isso que precisamos fazer também no nosso lar. Então, para que nós consigamos, sim, de fato, construir um relacionamento saudável, nós precisamos nos colocar como servos. Servos imbuídos na construção de um terreno que seja propício para que Deus, Jesus e os bons espíritos, sim, possam nos auxiliar nas nossas carências. Esse é o meu desejo a todos vocês, o meu carinho especial aí. Eu acredito, sim, na relação a dois, eu acredito, sim, no matrimônio. Não é verdade que a família é uma instituição família. Eu acredito isso porque eu sou a prova viva disso, que eu realmente lutei e luto cada dia para que o meu lar seja saudável. Para que quando eu convoque, ou chame, ou implore para que Jesus venha para o meu lar, ele realmente possa se sentar no primeiro lugar e encontrar não uma figueira cheia de flor sem fruto, mas os frutos do meu esforço, da minha dedicação. E é isso que eu desejo a todos vocês. Um beijão no coração. Até uma próxima vez.